Sabe aquela ideia de que são as coisas que acontecem com a gente que nos deixam tristes, com raiva ou ansiosos? E se não for bem assim? E se o que realmente importa for a história que a nossa mente conta sobre essas coisas? Hoje a gente vai mergulhar no modelo cognitivo, uma ferramenta, olha, super poderosa que pode ajudar a gente a reescrever essas histórias e, no fim das contas, a nossa própria vida. É muito comum a gente pensar de forma direta, né? Situação leva a uma emoção. Alguém faz um elogio, ficamos felizes. O chefe faz uma crítica, ficamos para baixo. Mas a verdade é que isso é só uma parte da história. É como ver só o começo e o fim de um filme, pulando toda a trama no meio. O modelo cognitivo vem para mostrar justamente esse elo perdido, essa peça crucial que fica entre o que acontece e o que a gente sente, o pensamento. E é exatamente aí que a mágica, ou às vezes a grande armadilha, acontece. Imagina que a mente funciona como um tradutor pessoal. Se o tradutor for bom, preciso, a gente entende o mundo de forma clara. Mas e se esse tradutor for meio dramático? Um simples precisamos conversar pode virar algo terrível vai acontecer. De repente, uma situação que era neutra vira uma fonte de ansiedade. E exatamente isso acontece quando os nossos pensamentos distorcem um pouco a realidade. Ok, para a gente entender como essa tradução da mente funciona na prática, vamos quebrar o processo num ciclo de 4 passos. E para ficar bem claro, vamos usar um exemplo que, nossa, acontece muito no dia a dia. Assim, dá para ver como isso se aplica na vida real. O primeiro passo é a situação. É o fato, bruto, objetivo. No nosso exemplo, alguém visualiza a mensagem enviada e não responde na hora. Ponto. Sem nenhum julgamento, sem nenhuma história, é apenas o que aconteceu. E agora vem a parte mais interessante, o pensamento. Quase que no mesmo instante, a nossa mente cria uma narrativa para explicar a situação, algo como: essa pessoa está me ignorando porque não gosta de mim. Percebe como esse pensamento vem no automático? A gente quase não se dá conta que ele apareceu. Bom, esse pensamento negativo já dispara uma reação em cadeia. Começa a vir uma angústia, uma tristeza, às vezes até um aperto no peito, sabe? É fundamental entender que esses sentimentos não vêm da mensagem que não foi respondida, mas sim da história que a nossa mente contou sobre ela. E para fechar o ciclo, vem o nosso comportamento. Movidos por aquela ideia de rejeição e pela angústia que apareceu, a gente age. Pode ser uma atitude drástica, tipo bloquear a pessoa, ou algo mais sutil, como simplesmente decidir se afastar. Mas, e depois que a gente age? O que acontece? É aí que a coisa pode ficar perigosa, transformando tudo num ciclo vicioso que se alimenta sozinho. Pensa no comportamento como se fosse um guarda-costas do pensamento. Quando a pessoa é bloqueada no exemplo, qualquer informação nova que pudesse desafiar aquela crença original é barrada. Nunca vai dar para saber se a pessoa estava só ocupada ou se, sei lá, o celular ficou sem bateria. A ação protege o pensamento, mantendo ele ali seguro, numa bolha. É assim que nasce o que a gente pode chamar de verdade falsa. É uma crença que parece 100% real, não porque ela seja verdade de fato, mas porque as nossas próprias atitudes constroem um muro em volta dela, impedindo que a realidade chegue perto para contestar. No fim, a gente acaba virando o arquiteto da nossa própria prisão emocional. Então, como é que se quebra esse ciclo? A resposta está em a gente se tornar uma espécie de cientista da própria mente. Em vez de aceitar os pensamentos como verdades absolutas, a gente começa a tratar eles como hipóteses. Hipóteses que precisam ser investigadas. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é criar uma pausa. Uma pequena pausa entre o pensamento e a ação. É nesse espacinho de reflexão que a gente ganha a chance de escolher um caminho diferente. Em vez de reagir no piloto automático, dá para parar e se perguntar: peraí, esse pensamento é verdade mesmo? E aqui tem um ponto super importante. O objetivo não é se forçar a ter um pensamento positivo meio bobo. Não é sobre dizer tá tudo bem quando as coisas não estão bem. A meta é desenvolver um pensamento que seja funcional, que seja realista. Em vez de ninguém gosta de mim, que tal algo como não sei por que essa pessoa não respondeu, mas existem várias possibilidades. Isso abre espaço para curiosidade, em vez do desespero. Quando a gente entende e começa a aplicar esse modelo, a gente ganha o poder da perspectiva. Começa a cair a ficha de que existe mais controle sobre as emoções do que se imaginava. E esse é o primeiro passo para uma liberdade emocional de verdade. É como diz aquela frase, né? Quando mudamos a forma como olhamos para as coisas para as quais olhamos mudam. A realidade lá fora pode até ser a mesma, mas a experiência que a gente tem dela pode ser totalmente diferente. E isso, por si só, já é um poder e tanto. Então fica aqui uma pergunta para reflexão.
qual verdade falsa na vida pode estar pronta para ser desafiada? Qual pensamento automático vale a pena a gente começar a questionar a partir de hoje?